Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao programa Visão Condominial, aqui no canal 6 da NET Claro e nas redes sociais da TV Banqueta. E como já havia explicado para todos vocês, a gente está na nossa pegada de progressão técnica do programa, né? A gente está escalando altos degraus. E hoje, né, a gente tem aqui o nosso amigo Dr. Josimar Bezerra, especialista em direito condominial. Seja muito bem-vindo, doutor, ao programa Visão Condominial. Muito obrigado, Cláudio. É um prazer estar no programa Visão Condominial. Eu acho que o mercado precisa realmente de conhecimento técnico, de pessoas que tenham qualificação. Então, é uma grande contribuição que o seu programa dá para o mercado condominial. A gente estava até batendo um papo aqui antes, né, falando da importância da gente profissionalizar esse mercado, né, doutor? E quanto mais gente melhor e mais bem gabaritada, melhor para os nossos amigos condôminos e para os nossos condomínios. Então, para a gente poder falar disso, doutor, queria que o senhor se apresentasse aí, como que veio, como que foi parar nesse mundo da área condominial. Pois é. O mercado condominial realmente é um mercado bem interessante. Já tem tempo que eu atuo no mercado condominial, sou advogado, formado pela PUC aqui em Minas. A gente tem 20 anos já que atua na área do direito condominial. E o mercado condominial passou por muitas transformações nesse período, muitas transformações. Não necessariamente na lei, mas no conhecimento da gestão condominial, na preocupação com transparência, com uma boa regulamentação, né, com uma boa administração das contas de um condomínio. Então o mercado ele mudou nesse sentido. As pessoas elas começaram a notar que é necessário uma profissionalização, um conhecimento técnico para se trabalhar com condomínio. Exatamente, para não ser pego de surpresa com alguma situação desagradável, né? Até a próxima pergunta, doutor, tem a ver com isso. O senhor acha que o advogado condominialista ou especialista em direito condominial, ele está ali mais para apagar um incêndio, alguma treta que já deu, ou para prevenir uma situação para que ela não aconteça? Seria ideal, na verdade, o advogado ele trabalhar como compliance, que é aquela advocacia preventiva. Né? Seria ideal que todo condomínio tivesse um advogado, pagasse a assessoria jurídica de um advogado para poder prestar esse serviço de forma técnica e o condomínio se sentir seguro nas suas deliberações. Mas, na verdade, isso nem sempre acontece. E, às vezes, o advogado chega no momento em que as coisas já aconteceram, nas circunstâncias de problemas condominiais, conflitos, inadimplência, desrespeitos. Então, muitas vezes, o advogado chega, o problema já está instalado. Mas o ideal seria realmente que ele trabalhasse como compliance preventivamente. Só que as pessoas aqui no Brasil parece que elas não estão muito preparadas para isso, né? Parece que deixa para lá, a hora que o pau quebra. O senhor já lidou com muitas situações dessa forma, que chegou lá... Cláudio, parece que está na nossa cultura, né? O brasileiro ele é um pouco acomodado com determinadas situações, deixa para resolver na última hora, tem esse problema. Né? Mas diante da necessidade, né? O mundo está mudando, as informações hoje elas estão vindo em tempo real, diante da necessidade técnica que se tem hoje, é importante realmente você ter profissionais bem qualificados, pessoas que atendam prontamente, né, esse mercado condominial que exige muito dos profissionais. Exatamente. Até falando da própria questão do Brasil, né, como um todo, eu costumo citar muito o exemplo, vou até aproveitar aqui, né, a consultoria do doutor, não vou perder a oportunidade. Eu gosto muito de comparar o condomínio com a própria sociedade brasileira ali, né? O senhor acha que tem muito a ver ou essa comparação destoa um pouco ali do que é a sociedade? Vou explicar melhor a pergunta. Um condomínio, né, a gente costuma, para exemplificar, falar o seguinte, olha, ele vai seguir ali o padrão, por exemplo, do município. O síndico vai ser o prefeito, o conselho vão ser os vereadores, e os condôminos são os munícipes, né, para que a gente possa exemplificar
de maneira mais lúdica. O senhor concorda com essa comparação? Concordo. A analogia ela é perfeita. Se você utilizar o princípio hermenêutico de uma relação social, você vai ver que uma relação condominial, ela nada mais é, nada menos é, de que uma relação de convivência social. O que é um condomínio? Condomínio, o próprio nome já diz, né? Essa palavra ela vem do direito, né? São donos junto de uma mesma propriedade. Então, a partir do momento em que uma propriedade, no caso aí, uma propriedade imóvel, né, que pode ser edilícia ou não, mas a partir do momento que uma propriedade imóvel ela tem mais de um proprietário, ela tem mais de um porcionado naquela fração ideal no todo daquela propriedade, ali tem a existência de condomínio. E essa existência de condomínio pode ser até de uma relação familiar, a existência de condomínio, ela é justamente no sentido de colocar mais de um proprietário dentro de um direito de propriedade. Agora, o gerenciamento de uma relação onde as pessoas moram, o gerenciamento de uma relação onde as pessoas têm participação nas obrigações e participação nos direitos, né, de uma entidade condominial, ela tem que ser tratada especificamente dentro desses critérios de legislação. Convenção condominial, regimento interno, o Código Civil e a Constituição. Exatamente. Doutor, jogar o senhor na fogueira aqui agora. Eu já participei de algumas assembleias. Eu até costumo rir na hora que isso acontece. Não é comum, mas acontece com frequência. Da pessoa, quando o advogado está ali manifestando alguma situação, o condômino virar e falar: mas o senhor está aí só para defender o síndico. Não defende a coletividade, não defende só o síndico. O senhor já ouviu isso alguma vez em alguma assembleia? Sempre sai alguém com uma piada dessa forma, né? E também você pode encontrar aí profissionais, advogados também, que vão com o interesse de defender o síndico, o que não é correto. Se um condomínio contrata um advogado para poder fazer uma assessoria técnica, obviamente o advogado tem que trabalhar para atender o interesse do condomínio. Então, o interesse do condomínio nem sempre é o interesse do síndico e nem sempre é o interesse do condômino. E é justamente nesse conflito em que tem que se colocar uma organização e se colocar uma palavra chamada deliberação, porque é o órgão máximo na relação condominial, é a decisão dos próprios condôminos, que são os proprietários. E isso acontece diante de uma assembleia. Então, as decisões, normalmente, elas são tomadas em atos assembleares, respeitado códigos, no caso aí, respeitado quórum específico, né? Onde determinadas situações podem ser aprovadas ou não diante de discussão na relação condominial. É exatamente isso, né? A gente costuma sempre explicar aqui. É muito importante que os condomínios estejam preparados até para a própria assembleia, né? E o síndico, ou ele tem que ter um bom conhecimento ou estar bem assessorado, seja ali de uma administradora, seja de um síndico, de um advogado especialista na área. Para quê? Para poder fazer bem um edital. Então, o próprio edital é muito importante para que dê um bom trâmite às demandas que vão ser debatidas ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu costumo ouvir muito, doutor, que o síndico tem poder demais dentro do condomínio, né? Na prática não é assim que funciona, porque, como o senhor bem colocou, tem a questão do debate ali nas assembleias. Mas o senhor concorda que o síndico tem poder demais dentro de um condomínio? Eu concordo que ele tem poder demais no condomínio e acho que tem que ter mesmo. Porque ele é o representante legal do condomínio, ele é que tem que tomar as decisões, né? A responsabilidade das decisões recaem sobre o síndico. Então é muito importante que o síndico seja um síndico bem eleito. Então essa responsabilidade da qualidade de quem vai estar representando um condomínio, essa responsabilidade é dos condôminos. Então se teve uma experiência com um síndico e a gestão foi ruim, você vai trocar de síndico, mas você tem que saber que um síndico ele tem determinada autonomia que é dado pela própria lei. Quem é o síndico? O síndico ele é o representante legal do condomínio. É aquele que pode responder em última instância, é aquele que dá a decisão final, é aquele que vai em juízo representar, é aquele que assina contratos, né? É aquele que vai fazer o registro de uma ata assemblear e aí com esse registro da ata assemblear ele vai tomar as providências deliberadas na assembleia.
Então, realmente, o síndico é a autoridade máxima no condomínio, tem que ser entendido isso, tem que ser respeitado. Um síndico, ele não é empregado em um condomínio. Muita gente, porque o síndico é empregado, o síndico, nós pagamos o salário do síndico. Não é bem assim que funciona. Na verdade, o síndico recebe a remuneração, é lógico. Eu acho devido uma remuneração para o síndico sempre, ou seja, taxa de isenção para o síndico orgânico, ou uma remuneração para o síndico profissional, porque o trabalho é um trabalho árduo. Mas tem que se entender que o síndico, ele não é um empregado do condomínio. Ele é o gestor do negócio, pode delegar poderes para uma administradora, mas ele responde civil e criminalmente por todos os atos que acontecem dentro de um condomínio. Exatamente, muito bem colocado pelo doutor Josimar aqui. E uma coisa, né? É o do síndico que fica na reta. Quando dá ruim, que o pau já quebrou lá, aconteceu alguma coisa, a primeira responsabilidade é exatamente do síndico. E nessa pegada aí, doutor, vem a próxima pergunta. Se o síndico fez alguma coisa de errado ou deixou de fazer o que deveria, ele pode ser processado pelo condomínio, por um condômino específico? Pode sim. Inclusive, a primeira situação que pode acontecer numa má administração é justamente a destituição do síndico, que já está prevista no Código Civil, porque o síndico ele tem as obrigações legais dele. O síndico ele tem que zelar pelo patrimônio, ele é obrigado a recolher as taxas condominiais, obrigado a fazer o seguro condominial, né? E obrigado a gerir bem o patrimônio. Então tem que ter transparência, esse é um dos princípios importantíssimos na gestão condominial. O síndico tem que ser uma pessoa transparente, tem que saber deliberar, chamar a comunidade condominial para poder resolver os problemas que existem dentro do condomínio, sejam de ordem estrutural, sejam de ordem social. Então o síndico tem esse papel de reunir, organizar e deliberar, e sempre através do ato assemblear. Então é isso, pessoal. Com essa aula aí do Dr. Josimar, a gente vai chegando aqui no final do primeiro bloco e já a gente volta para o segundo com questões ainda mais importantes que a gente debateu no primeiro. Já a gente volta. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tectum Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectumadministradora.com.br. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim!
voltando aqui para o segundo bloco do programa Visão Condominial, com o nosso amigo doutor advogado Josimar Bezerra, especialista na área condominial. Doutor, a gente gosta muito de fazer, né, obviamente a pedido aí do nosso público, o segundo bloco, como um ping-pong ali, um jogo de perguntas e respostas mais diretas ali, né, para que as pessoas possam entender de maneira mais didática, assim Sim, dizendo, né? sim. Vamos fazer as perguntas aqui, vamos ver se a gente consegue até dentro de 1 minuto e 20 ali. Tá preparado? Vamos lá, vamos Topa o passar. desafio? Vamos lá. Então vamos lá. Primeira pergunta. Se o senhor tivesse que mudar uma única lei condominial, qual seria? Olha, Cláudio, na verdade eu não mudaria. O direito condominial, ele tem poucas regras no Código Civil. Essas regras são bem claras, bem explícitas. E o direito, ele deixou para os próprios condôminos definirem suas regras. Então, veja bem, a lei maior que rege um condomínio, a relação condominial, é a própria convenção. E o próprio direito permitiu que os condôminos, então, colocassem essa regra na convenção. Poxa, se eu tenho uma regra de convenção, se eu tenho o Código Civil e tenho a Constituição, você vê que é uma relação social que tem que ser regulamentada, então o direito ele tem que interferir o mínimo nessa relação. Eu não acho que aumentar a quantidade de exigências legais, isso vai mudar a relação condominial. O que precisa mudar mesmo na relação condominial é justamente a consciência. Eu acho que a legislação atende. Inclusive as novas alterações aí com a Assembleia Continuada, com a Assembleia Virtual, né? Elas vieram justamente adequar a modernidade. Mas a lei, eu acho que ela é satisfatória nesse aspecto. Perfeito, doutor. O senhor já participou de alguma ação ou presenciou que teve uma decisão controversa dentro da área condominial? Sim, eu acho que em todos os ramos do direito, né, sempre vai ter aí decisões controversas. Na área do direito condominial, você tem juiz que entende, por exemplo, sobre questão de quórum, há divergência em relação à questão de quórum. Juiz que entende que o quórum é um, o quórum é outro, né? Eu vou te trazer um exemplo bem claro aí, que existe um celeuma muito grande no mercado, né? Houve uma edição de lei em 2022 que reduziu os quórums das deliberações condominiais para 2/3. Isso para facilitar a mudança de destinação, né? Facilitar a deliberação, porque você não consegue reunir muitas pessoas numa assembleia. Você sabe que a assembleia condominial ela é pouco frequentada mesmo, isso já é da situação condominial. Mas esse quórum foi reduzido em 2022 para 2/3, mas determinadas situações elas não são atingidas pela redução do quórum dessa lei de 22. Quando se trata, por exemplo, de direito de propriedade dentro de um condomínio, o entendimento hoje é majoritário, então existe divergência, né? O entendimento majoritário é de que o quórum é de 100%, porque se você está atingindo um direito de propriedade na relação condominial, você está atingindo um direito superior que é garantido constitucionalmente. Então, eu vou te dar um caso bem clássico aqui, que é a instalação, por exemplo, do retrofit. Muitos condomínios antigos utilizam hoje. Retrofit, para a instalação hidráulica, você tem que acessar dentro da unidade, você tem que trocar, às vezes, o encanamento, tudo depende, obviamente, do projeto, mas no retrofit você não se atém a uma aprumada. Você tem que intervir dentro da unidade. Ora, se você tem que intervir na unidade, você está trabalhando com o direito de propriedade. E óbvio que se você aprovar com 2/3 e um proprietário não te deixar entrar lá dentro, você está com seus 2/3 perdidos, porque ele é proprietário e dentro da unidade só pode entrar quem o proprietário autoriza. Então está aí uma divergência que é bem significativa. O quórum de 100% ainda não foi extinto. Quando se trata na relação condominial de direito de propriedade, o quórum continua de 100%. Falando em direito, o condomínio tem o direito de proibir empregados de utilizarem o elevador social? Olha, é até uma aberração, né, a gente falar isso em pleno século XXI, na situação que se vive hoje, né, com o conhecimento que se tem hoje das relações humanas, né,
todas as pessoas têm que ser tratadas igualmente, tem que ter uma relação de respeito, né? Então, você subjugar empregados a utilizar elevador de serviço não é discriminação, né? Qualquer funcionário, qualquer empregado, qualquer trabalhador, ele pode utilizar e deve utilizar, normalmente, a condição do elevador social, e eu já vi vários regimentos internos prevendo essa singularidade de colocar um serviçal dentro de um elevador de serviços. É uma discriminação. O condomínio pode estar sujeito, inclusive, a uma ação de dano moral em razão disso. Exatamente. Queria que o senhor explicasse para a gente agora, doutor, se é possível penhorar um imóvel por falta de pagamento da taxa condominial. É possível, inclusive é uma premissa muito importante na relação de direito condominial. O condomínio, nós podemos falar que o condomínio é uma empresa que não fale. Por que o condomínio é uma empresa que não fale? Obviamente, são vários proprietários de um bem comum e a unidade privativa, ela responde pelo débito na participação dela nesse rateio dessas despesas. Então, se um proprietário deixa de pagar, a unidade dele pode ser levada a leilão para cumprir a obrigação que ele deixou de cumprir espontaneamente. Então, a gente chama no direito de dívida pro terreno, que é aquela dívida cujo patrimônio que está assegurado ali, ele responde. Então, nesse caso, o imóvel poderia sim ser levado a leilão. Já pegando carona nessa resposta, eu queria que o senhor explicasse para a gente, então, os critérios para a penhorabilidade desse bem. Porque também não é só chegar, vamos penhorar. Existem alguns critérios a serem observados, queria que o senhor explicasse. A lei, especificamente, ela autoriza a penhora do bem, né? Então, se você está fazendo uma execução de um débito condominial e essa execução chegou num momento onde essa dívida não foi cumprida e o imóvel pode ser levado a leilão, dentro desse processo de execução, você vai requerer e o juiz normalmente vai levar esse processo a leilão. Existem aí algumas circunstâncias de ordem social que aí o juiz pode observar, porque o juiz também não vai poder tirar uma viúva sem condições de pagamento para levar para um asilo, para desocupar a unidade condominial para vender. Então você tem que observar essas questões sociais que podem ser um empecilho para se chegar a um resultado objetivo numa alienação de um imóvel. Mas a alienação ela é permitida sim, né? Em último grau, a dívida tem que ser paga. Certo, doutor. O senhor entende que a lei condominial ela está defasada em relação aos condomínios mais modernos por conta de suas prerrogativas atuais? Olha, a lei propriamente não. Talvez as regulamentações em convenção e regimento é que tenham que ser atualizadas. Porque, veja bem, a lei, nós vamos até passar por uma reforma agora no Código Civil, que vai vir agora recentemente, e que vai tocar na lei condominial. Para quê? Para poder inserir essas leis esparsas que já foram publicadas aí nos últimos anos, autorizando a assembleia virtual, autorizando a assembleia continuada, a alteração de quórums. Então isso vai ser inserido no Código Civil, pode ser que venha alguma novidade também, mas a lei em si ela já tem essa regulamentação no sentido de deixar claro que trata-se de uma relação social, as pessoas têm que se respeitar no ambiente, né? E o próprio direito já fala dentro da lei, artigo 1447, se eu não me engano, que tem aí a previsão da conduta antissocial. Uma vez que houve uma conduta antissocial de um condomínio, ele pode ser compelido a deixar aquela convivência. Obviamente por uma sentença de um juiz, porque só um juiz pode determinar aí uma saída de um condomínio por conduta antissocial. Aí, somente explicando essa questão, ele perde o direito de uso, mas não perde a posse. A propriedade. A propriedade. Exatamente, seria isso, né? Porque, igual eu te falei no item anterior, a propriedade ela é um direito superior ao direito da relação condominial. O direito de propriedade é garantido constitucionalmente. Então, nesses casos, o juiz impede a pessoa de frequentar o condomínio se ela é maléfica para o condomínio. Mas ele vai ter um fim ali de investimento naquele imóvel, né, se ele quiser continuar com a propriedade do condomínio lá, mas o direito condominial ele está submisso ao direito de propriedade. Doutor, uma questão que é recorrente que chega para a gente. É possível o condomínio proibir animais de estimação dentro do apartamento?
Não é possível. Não é possível e eu vou te falar mais ainda. Recentemente eu trabalhei num regimento interno aí, que a pedido de uma condômina eu inseri uma cláusula bem interessante, que é até novidade, que é a proibição de discriminar os possuidores de pets. Está no regimento interno de um condomínio, recentemente que a gente trabalhou nele. Por quê? Porque o pet hoje ele é considerado um ente semovente que é passível de receber carinho, sentimentos e também de responder. Então tem que se respeitar, né, essa situação que hoje é muito comum, hoje todos têm seus pets, né? Obviamente você tem que ter seu pet regulamentado, ele não pode causar dano aos vizinhos, né? Você tem alguns princípios, mas não pode se proibir o pet dentro da unidade, a não ser em determinadas circunstâncias específicas, onde seja um ruído excessivo, onde haja, por exemplo, uma questão de insalubridade por maus cuidados, né? Aí tem que chamar a Sociedade Protetora dos Animais, porque todo pet merece ter um bom tutor. Com certeza. Doutor, agora a questão mais polêmica de todas. Sim, vamos ver. O senhor é a favor ou contra o pagamento da taxa condominial por rateio? A pergunta é bem polêmica, né? É porque você tem essas duas possibilidades numa convenção. Quando se estabelece uma relação condominial, quando se funda um condomínio, você tem essa convenção que é aprovada, então, na Assembleia de Instituição de um condomínio. E justamente nessa Assembleia de Instituição é que vai se colocar a forma de cobrança das despesas que vão ter, ordinárias e extraordinárias naquele empreendimento, né? Então, se você tem deliberado e aprovado naquela convenção de que o rateio ele é de forma igualitária, todas as unidades vão participar equanimemente daquele valor que for objeto de rateio. Então, cada um com o seu pedacinho. Agora, quando a convenção determina que esse rateio é pela fração ideal, obviamente aquele indivíduo que tem uma cobertura, que tem um apartamento maior que os apartamentos tipos, ele vai pagar mais taxa de condomínio. E às vezes isso pode soar como injustiça realmente. Eu entendo que soa como injustiça porque o indivíduo pode morar numa cobertura e morar sozinho e gastar pouca água, enquanto uma outra unidade moram 10 pessoas que tomam banho todo dia, né? O indivíduo pode morar num espaço maior, mas passar o mês inteiro fora. E de repente está lá numa outra unidade, que é um apartamento menor, mas que tem muito mais custo, gera muito mais custo para o condomínio. Então, realmente, há que se apontar uma certa falta de equalização quando se aplica essa relação de fração ideal, né? Já tem um advogado conhecido nosso aqui em Minas Gerais que levantou essa tese, Dr. Kênio Pereira, que é um amigo meu. O Dr. Kênio foi muito feliz na tese que ele levantou sobre essa questão aí de não pagamento pela fração ideal. Mas essa tese ela foi vencida, essa tese ganhou força aqui em Minas Gerais, ela chegou até o tribunal sendo reconhecida, mas ela foi vencida no STJ, porque o STJ entende que o que prevalece foi aquilo que foi decidido no início. Então, se a convenção fala que é rateio por fração ideal, vai ter que seguir, ou então, se os condôminos quiserem, vão fazer uma re-ratificação da convenção e mudar a forma de cobrança. Só assim você consegue mudar. Agora, doutor, para finalizar aqui, eu caçando briga com os meus amigos magistrados. Em linhas gerais, é o seguinte: se tiver errado no início, segue errado até o final e deixa para lá, né? Mais ou menos isso que está lá. Que nenhum juiz nos veja falando isso, né? Mas, enfim, pessoal, era isso, né? A gente espera que todo mundo tenha gostado. Obrigado, doutor, pelas respostas. Foi muito claro e ficou muito bacana. E a gente está chegando aqui no final do segundo bloco e já já a gente volta para o terceiro. Dengue, zika, chikungunya
chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de plantas, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Quer seu condomínio mais organizado e automatizado? Por meio de nossas plataformas digitais, é possível ter acesso a assembleias virtuais, segunda via de boletos, reserva de espaços e diversas outras funcionalidades. A Tectum Administradora é uma empresa inovadora que busca solucionar as mais diversas demandas condominiais de forma ágil, personalizada e desburocratizada para garantir a sua satisfação. Prestamos ainda atendimentos nas áreas de auditoria condominial, síndico profissional, portaria, limpeza e conservação. Conosco, seu condomínio estará mais organizado e tranquilo. Tudo por um preço justo e acessível. Para mais informações, entre em contato conosco. Telefone WhatsApp 31 2581 2166. Site www.tectumadministradora.com.br. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Voltando aqui para o terceiro e último bloco do programa Visão Condominial, com o Dr. Josimar Bezerra, especialista em Direito Condominial. Falando em direito, doutor, queria que o senhor falasse aí para os nossos condôminos, né, que nos acompanham, sobre essas mudanças que estão previstas para o Código Civil, né, que tem a ver ali com a área condominial, por favor. Sim. O Código Civil vai sofrer uma alteração, né? Nós temos o novo Código Civil nosso, ele é de 2002, então já é bem antigo. Regulou em 1916, teve esse de 2002, e esse novo Código Civil de 2002 vai deixar de ser o novo Código Civil, porque agora nós vamos ter esse novo Código Civil que vai ser editado. Então, eu acho que dentro de alguns meses, nós temos um projeto bem avançado na Câmara dos Deputados, está indo para o Senado, então nós vamos ter uma alteração em todo o Código Civil. E nessa alteração que vai ser feita em todo o Código Civil, nas relações de direito sucessório, relações de propriedade, né, vai mexer muito na área de direito de família, também vão ter algumas alterações na área de direito condominial. As alterações que vão ser mais sentidas na área de direito condominial, na introdução do Código Civil, elas já estão aí através de leis esparsas, que é justamente essa adequação que foi feita depois da pandemia, de poder fazer uma assembleia online, né, questões de quórum. Então, nós já temos essa situação já editada em leis esparsas e essas leis vão ser inseridas, então, no novo Código Civil. Então, não tem nenhuma alteração que possa causar uma grande surpresa, né, uma grande mudança. Não tem nada de novo assim, que se possa trazer, além dessas leis esparsas que já estão aí. Pessoal, fiquei até preocupado agora. O doutor falou assim, essa lei já é de 2002, é uma lei que já é antiga. Aí eu fiquei pensando, eu nasci em 1974, então muito mais, muito mais antigo que a lei, doutor.
Aí, doutor, não me ajuda, não. Tá Porque em 2002 nós estamos chamando de novo Código Civil até hoje, né? Agora nós vamos ter o novo Código Civil, porque esse novo aí já é bem antigo. Doutor, aproveitando aqui, a gente falando dessa área de legislação, uma pergunta que me ocorreu agora. Sim. É comum, né, o síndico pegar ali a legislação, o regimento interno, a convenção e fazer a sua própria interpretação. Eu queria que o senhor falasse aqui para a gente, a título de curiosidade, qual que foi a interpretação mais equivocada que o senhor já viu um síndico cometer, assim, da legislação. A interpretação mais equivocada foi um síndico não fazer assembleia para ser eleito. É necessário seguir o código, é necessário seguir a convenção, é necessário seguir o regimento interno. Então, às vezes, as pessoas deixam de dar atenção aos requisitos para uma administração de um condomínio, né? O síndico ele é o gestor de um condomínio, então elas deixam de observar, talvez por desconhecimento, né? Mas é muito importante uma pessoa que assume um condomínio, ela ter noção daquilo que está escrito lá no Código Civil sobre condomínio, são poucos artigos, não são muitos. Dá uma lida bem atenciosa na convenção condominial, que é um instrumento que regula a relação entre os proprietários, né? E no próprio regimento interno, que é um instrumento que regula a convivência social daqueles que moram ali. Então, é muito importante ter conhecimento. Então, assim, algumas aberrações realmente são cometidas. O síndico ele deve ser transparente, deve prestar contas, então você não pode passar muito tempo sem prestar contas, você tem essa exigência de prestar contas anualmente ou quando exigido. Se você for prestar contas, não adianta chegar lá com aquele carretel de documento na Assembleia pedindo todo mundo para aprovar. Tem que apresentar essas contas com antecedência, com transparência, para lá ser deliberado só a aprovação ou reprovação dessas contas, né? Então, o síndico ele tem que realmente seguir a linha da legalidade para não cometer esses enganos que a gente vê por aí. E falando da legalidade em condomínio, doutor, o senhor acha que os conselhos, né? A maioria dos conselhos ali, o conselho consultivo ou o conselho fiscal, eu estou falando assim, em termos de experiência que o senhor tem. O senhor acha que eles funcionam de verdade ou a grande maioria está ali, por assim dizer, para cumprir tabela? Porque está escrito lá que tem que ter, põe meia dúzia de... São decorativos. Exatamente. Decorativos. A gente vê muito isso. Né? E eu vou te falar que é difícil a gente ver um conselho fiscal atuante, né? Um conselho consultivo atuante. São atribuições importantes que um condomínio tem que ter. Normalmente isso está regulamentado no regimento interno ou na convenção, a existência de um conselho consultivo, que é diferente da existência de um conselho fiscal. O conselho consultivo ele vai auxiliar o síndico na administração do dia a dia. Então, é como se fosse uma consulta mesmo, né? Consultivo já traz o nome consigo. Então, o síndico vai ter um conselho que vai auxiliar na aprovação dos orçamentos, que vai auxiliar na busca de solução para problemas, na solução de conflitos internos dentro do condomínio. Eu acho muito interessante o condomínio ter um conselho consultivo, principalmente para dirimir esses conflitos que existem dentro de condomínio. É muito importante o conselho consultivo. Então, o conselho consultivo, ele ajuda o síndico. Agora, o conselho fiscal não. O conselho fiscal, ele tem o poder de fiscalização das contas. Então, muitas vezes, o conselho fiscal ele quer atuar junto com o síndico, quer tomar decisões no lugar do síndico, né? Você encontra, às vezes, essas disparidades. Mas não é o papel do conselho fiscal. O conselho fiscal ele tem que fazer uma fiscalização dos gastos, das contas, das obras que estão em andamento em um condomínio e, obviamente, fazer uma análise anual e aprovar ou reprovar as contas do síndico. Então, existe uma distinção entre o conselho consultivo e o conselho fiscal e ambos devem ser atuantes no condomínio. Perfeito, doutor. Uma pergunta que também é muito recorrente e que tem chegado com bastante frequência. A gente ainda não tem uma norma que regulamente exatamente isso, mas eu queria que o senhor explicasse aí sobre veículos elétricos. O que o síndico precisa fazer para adequar aquilo que se espera, principalmente relacionado à questão de segurança? Sim, é uma preocupação que a gente tem que ter hoje, né? A gente sabe que veículos elétricos é um caminho sem volta, né? Hoje nós temos uma produção mundial muito grande de carros elétricos e, por conseguinte, muitos condôminos têm como propriedade um veículo elétrico e precisam abastecer esse veículo. Alguns veículos vêm com carregadores,
outros não. E tem essa situação que tem que ser analisada, porque o risco de um incêndio em um carro elétrico, ele é iminente, ele existe, e ele é de difícil controle. Então, a segurança é a principal baliza é a segurança, no caso aí de aquisição de um equipamento de carregador de carro elétrico, né? Você tem que saber no condomínio como adquirir, fazer um estudo técnico antes. Esse estudo técnico começa pela viabilidade de energia elétrica, quantidade de kVA que são fornecidos no condomínio, se a energia que é fornecida ela é suficiente, né? E faltou um pouco de legislação também, agora que a coisa está amadurecendo um pouco mais. Recentemente saiu aí uma instrução normativa nacional do Corpo de Bombeiros, né, a Associação Nacional de Corpo de Bombeiros, e nós temos instrução em alguns estados, como em São Paulo, né, em Goiás, que tem já as suas definições dos seus corpos de bombeiro. Como é uma norma que é gerenciada pelo Corpo de Bombeiro, então é uma norma estadual, em Minas Gerais ainda não saiu uma norma estadual. Mas saiu recentemente aí uma diretriz nacional. Essa diretriz ela vem justamente dessa associação do comando dos corpos de bombeiros no Brasil inteiro, e essa diretriz já traz uma regulamentação bem razoável para orientar no sentido da instalação do carregador elétrico em condomínios, né? Tem que ser em local acessível, no caso de sinistro, no caso de incêndio, tem que ser local acessível. Você tem que ter parâmetros também de extintores específicos. Então, normas regulamentares, o tipo de carregador, não pode ser qualquer um tipo de carregador, né? E o local onde ele vai ser instalado. Então, essas observâncias estão vindo com essa diretriz nova nacional, que ainda é uma diretriz, ainda não é legislação, mas em Minas Gerais, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais está prestes a lançar aí a regulamentação no estado para se instalar aqui. A gente já conhece as regras básicas para se instalar um carregador veicular. O condomínio ele pode adquirir um carregador veicular para uso dos condôminos, com medição, para cobrar ali pelo uso de cada condômino, ou permitir também que o condômino adquira o seu e instale. Mas tudo isso precisa passar por um projeto técnico, né? Que um engenheiro, eletricista técnico precisa passar por uma aprovação assemblear, né? Então precisa de ter um caminho para se chegar a instalar um carregador elétrico no condomínio. Então, pessoal, é isso, muito bem colocado aí pelo Dr. Josimar, né? Muito bem explicado, mas o recado aqui vai para o nosso amigo síndico, nossa amiga síndica. Teve dúvida? Não sabe como que faz? Entre em contato com o Dr. Josimar. A gente está chegando aqui no final do programa, vou abrir espaço para ele poder fazer as considerações finais e aproveitar e deixar aqui, né, como que o síndico vai poder entrar em contato com o senhor para pedir orientação do passo a passo, não só para isso, né, mas Sim. também para a instalação de pontos de carregamento para veículos elétricos ou eletrificados. Sim, sim. Primeiro quero te agradecer, Cláudio, pela oportunidade de estar com você aqui. Eu acho que o programa é enriquecedor para o mercado condominial. Os síndicos precisam realmente ter um conhecimento técnico. Os condôminos precisam conhecer os seus direitos e os seus deveres, né? Isso é muito importante. Nós estamos passando por uma grande transformação hoje na sociedade. Isso envolve a vida condominial também, né? Essa questão do carro elétrico é uma novidade que tem que ser acoplada. Realmente é muito importante se fazer um estudo técnico antes, ter conhecimento de base, né? E a gente está disponível realmente para dar esse atendimento no que for preciso, tanto em relação a essa questão do carro elétrico, em relação à questão de assembleias condominiais, resolução de conflitos dentro de condomínio, né? É muito importante uma assessoria técnica para poder o condomínio se sentir seguro e tomar as decisões corretas, né? Eu deixo aqui o meu Instagram, que é Josimar Bezerra Advogados, né? E minha página, www.josimarbezerraadvogados.com.br. Vocês podem me achar no Instagram ou através da página, no site oficial, e a gente teria o máximo prazer em atender qualquer condômino que se sentir ultrajado e qualquer síndico que precisar resolver um problema com o condômino, né? Porque o condomínio, às vezes, não é só o síndico que é dono da razão, às vezes o condômino também.
Então nós temos que atender e resolver os conflitos em condomínio. É importante, porque é uma vida social que tem que ser levada com muita tranquilidade, né, com muita harmonia, né? É muito ruim você conviver numa moradia e estar em conflito com outras pessoas, com seus vizinhos. O ideal mesmo é uma vida social aprazível, né? É o que se procura dentro de um condomínio. Exatamente isso. E a gente termina com uma única convicção. A pessoa que entrar em contato vai estar muito bem assessorada e tem certeza que vai ser muito bem atendida aqui pelo doutor, que nos atendeu muito bem nesse programa. Então, pessoal, é isso. A gente está chegando no final. Daqui a 15 dias a gente volta de novo com uma nova temática e mais assuntos importantes para vocês, condôminos. Então, abraço para todo mundo e até a próxima.